Santo André vai inaugurar neste mês de maio uma exposição com os retratos e com as biografias de todos os prefeitos que dirigiram a cidade de Santo André. Os responsáveis por essa exposição são os convidados de hoje do Memória na TV. Recebemos com muita alegria a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, a Simone Zarat, Suzana Cecília Klebe, é historiadora do Museu de Santo André e responsável pela pesquisa histórica e fotográfica, e Saulo de Tarso Belliomene de Araújo, que é responsável pela parte expografia. É isso? A exposição das fotografias e do material que poderá ser visto no térreo da prefeitura, ao lado do banco, na entrada do público. Muito obrigado de vocês aceitarem o convite para contar essa história para a gente. A Suzana foi lá pesquisar, mexer nas coisas do museu, na documentação primária e secundária, e conseguiu levantar as imagens de pelo menos 95% dos ex-prefeitos. Deu muito trabalho, Suzana? Deu um pouco, principalmente quando a gente vai retrocedendo no tempo, né? Porque aí você tem menos informações sobre as pessoas, né? E também muitas vezes as próprias famílias já não residem mais na nossa região e aí então isso dá um pouco de trabalho. Mas a gente ainda continua pesquisando, a gente quer chegar no 100%. É legal a gente contar assim, quer dizer, os primeiros prefeitos nem tinham esse nome, eram os intendentes. Isso. Né? Então, na realidade o que a gente tem? A gente tem o nascimento do município de São Bernardo, que compunha todo o ABC, né, em 1889, surgiu com o nascimento da República. Tá. Então, houve uma modificação também na estrutura administrativa. Até 1891, a gente tinha um conselho de intendentes, que era o quê? Eram 3 pessoas, 3 vereadores que eram nomeados, né? E essas pessoas, elas cuidavam da vida administrativa da cidade, né? Isso, então, por isso a gente começa com 3 figuras, 3 pessoas que cuidam desse município que está iniciando a sua vida, né? Antes da instalação da Câmara Municipal. Isso, O município já estava instalado? O município estava instalado, existia esse conselho na realidade ele estava inserido na Câmara, Tá. né? Mas ele era quem gerenciava as questões administrativas do município. A partir de 1891, quando já então a República já era algo mais consolidado, então a gente passa a ter um intendente, que era um dos vereadores, que era então escolhido entre os seus pares, e ele passa a ser a figura que faz esse gerenciamento, né? Então a Câmara, ela fazia as leis, ela aprovava as leis, e o intendente era aquela figura, aquela pessoa que executava. Então já tinha esse papel executivo, só que não existia o poder executivo. Tá. Né? Isso só vai acontecer mais adiante, por volta de 1907, então nova legislação, novas mudanças, e aí então a gente tem a figura do prefeito, ainda dentro da Câmara. Né? Mas já a figura do prefeito, como a gente conhece hoje, aquela pessoa que faz mais um trabalho de execução de leis, de propostas, de cuidado com a cidade. Tá. A gente passa no centro de Santo André e vê aqueles nomes, né? Coronel Alfredo Flacker. Isso. Foi um prefeito. Foi um prefeito. E assim por diante. Isso. O senador Flacker, né, que era irmão dele, não foi prefeito. Não foi prefeito. Tá. Né? O senador Flacker, ele foi um senador do Estado, né? Ele foi, em alguns momentos até ele foi vereador, né? Mas ele não chegou a ser prefeito. Né? Ele foi presidente até da Câmara. Uma coisa importante a gente ressaltar, que nesse começo, o presidente da Câmara era a figura central, era a pessoa mais importante. Por isso que o Coronel Oliveira Lima estava sempre na presidência da Câmara. Exatamente, exatamente. Quer dizer, então aí a velha República, eles não eram eleitos diretamente, né? Eles eram eleitos pelo povo e internamente escolhiam-se os cargos. Escolhia-se o presidente, né, ou da Câmara, o vice-presidente, o intendente, que depois virou prefeito, depois tem o vice-prefeito, porque o que acontecia? A cidade crescia. Você precisava de mais gente para trabalhar. Então, aos poucos foram sendo criados esses cargos que hoje a gente tem na nossa
né, no nosso cotidiano, e para administrar a cidade, que crescia, precisava de gente para trabalhar. Começou tudo lá atrás, há mais de 100 anos. Ah. Meu Deus do céu. Secretária Simone, como é que surge essa ideia de fazer uma exposição? Né? A gente tem o prefeito João Avamileno. Aí a gente vai retrocedendo, a gente até consegue, até um determinado momento de cabeça, saber quais foram. Mas aí, imagina a Suzana chegando lá atrás, né? 1950, 1940, 1930. A ideia qual foi? Qual o sentido de fazer uma exposição dessa num ponto tão importante de passagem das pessoas que é o nosso paço municipal? Quando eu assumi a prefeitura em dezembro, né, a Suzana já havia começado uma pesquisa sobre os prefeitos e aí no comecinho desse ano, né, então nós resolvemos tornar pública, né, essa pesquisa, até porque tornando pública a gente pode até conseguir mais imagens, né, e mostrar a história também para as pessoas, né, com a intenção, é claro, de tornar isso fixo, né, permanente no futuro. Então, no momento, é uma exposição mesmo dessa pesquisa, né, que a Suzana fez, e depois a gente tenta tornar isso fixo em outro local, talvez da prefeitura, né, para manter um registro mesmo, né, dos prefeitos que pela cidade passaram. E são muitos prefeitos, né? São muitos prefeitos. Suzana, mais ou menos? Então, Você contou? Eu já fiz essa conta. Então, são assim, se a gente for pensar não nos mandatos repetidos, né, que alguns tiveram vários mandatos, então a gente teve 35 prefeitos. 35 prefeitos. Isso. E aí, então, a gente joga a bola para o Saulo. Saulo, como é que você vai fazer para colocar num espaço, naquele corredor? É mais ou menos amplo, mas é ponto de passagem. 35 imagens, né? Com os textos e tudo isso. Como é que você pensou em fazer isso? Olha, na verdade, a gente tem a possibilidade de equacionar um material como esse, que é riquíssimo, né? Uma surpresa a cada momento, de acordo com o espaço em que a gente define colocar, né? Então, não vou dizer tudo para não estragar a surpresa, mas na verdade a Suzana fez uma síntese dos textos, né? E a gente fez um tratamento das imagens e procurou equacionar isso dentro da proporção que havia naquele espaço. E a grande qualidade disso, que nós já começamos a montar a exposição, é justamente ficar com essa parte lúdica do trabalho e surpreendente no sentido de que a gente começa a perceber a ligação, o carinho que as pessoas da cidade, que passando por lá e vendo a montagem do trabalho todo, têm com esses prefeitos, com a história da cidade. Então, quer dizer, não é apenas uma pesquisa que identifica quem foram os prefeitos, mas que simultaneamente a isso, através daqueles rostos, a gente começa a poder mapear o que foi o desenvolvimento histórico da região, quer dizer, a luta pela emancipação do ABC dentro de um cenário político mais amplo. Muitas vezes esses intendentes e prefeitos eram ligados a outras esferas políticas que tinham uma dimensão nacional, né? E a gente tem aquela descoberta assim, enquanto coloca as imagens no espaço e as legendas, a gente vai tendo a curiosidade das pessoas que passam pela praça de atendimento, muitas vezes está dizendo, olha, eu convivi com tal prefeito, eu tenho material de um outro, enfim, doei tal foto em tal momento. E a grande riqueza disso é que vai se revelar o prisma da história da cidade de uma outra maneira. Então, gerar a visualização de um material como esse é uma coisa extremamente gratificante, porque a gente percebe imediatamente qual a importância que isso tem para a cidade. Ok. Prefeito Saladino, prefeito Armando Mazo, prefeito Tunico Flacker. São muitos nomes. No próximo bloco, vamos contar um pouquinho da história de cada um deles. Até já.